O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, você que nos acompanha pelo RDTV. Hoje nós temos aqui o deputado Eduardo Botelho. Ele que vem aí de uma história, desde a sua família com a agricultura familiar, né? E agora assume a Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal, Agrário, Regularização Fundiária da Assembleia. Esse nome comprido, deputado, o que a comissão faz? Como são os trabalhos? Na Assembleia ela tem esses nomes muito compridos, né? Comissão de Regularização Fundiária tem Comissão de Constituição, Justiça e Redação, é a mais curta. As outras tudo é tudo assim comprido, esse nome comprido. Mas essa comissão, ela é uma comissão que faz o acompanhamento, a análise dos projetos, as propostas, a fiscalização desse setor, que é o setor da agropecuária, que é o setor do agro, que é o setor da regularização fundiária. Então, eu fiz um esforço de ficar nessa comissão, não estava nem previsto, acabei entrando de última hora, e por eu entender que é uma comissão muito importante e que nós poderíamos dar uma contribuição muito grande, que essa comissão, até hoje, ela simplesmente funcionou como uma comissão que analisa projetos propostos ou projetos que vêm do Executivo. Então, nós precisamos ter uma comissão mais propositiva. E eu entendi que entrando nessa comissão, nós podemos fazer muito mais, fazer propostas, fazer mais acompanhamento do que vinha acontecendo. Existe espaço para a agricultura familiar aí em Mato Grosso, que é mundialmente conhecido pelo agronegócio? Existe muito espaço. Nós temos uma região específica do agro, que é essa região, que é uma região do Cerrado Plano, que nós diríamos assim, e nós temos uma região que ela tem essa vocação, que tem um cerrado, que tem é mais pedregulhoso, é mais ondulado. Então, ele tem mais essa vocação para a agricultura familiar. E é o que tem aqui na Baixada Cuiabana, muito forte aqui, essa agricultura familiar. Até eu diria o seguinte, eu sempre digo, a vocação da Baixada Cuiabana, ela é a agricultura familiar. São as pequenas propriedades, são as antigas sesmarias que existiam, porque o que é essa sesmaria? Sesmaria era aquelas grandes propriedades que começou lá no Império, nas capitanias, foram doadas. E depois elas foram sendo divididas só através de documentos de gaveta. Então dividiu esse pedaço, ficou para você, aí foi vendendo e passando, né? E hoje nós temos que fazer um trabalho de regularização, inclusive fundiária, para dar a escritura e acabar com essa história de sesmaria. Mas como isso vem desde lá da época do Império e vem sendo dividido, então nós temos aqui pequenas propriedades. E essas pequenas propriedades, ela é específico para a agricultura familiar, onde o pai está lá com a mãe, com a esposa, com os filhos trabalhando dentro da propriedade e produzindo. É isso que nós queremos. Eu acho que isso ajuda muito, segura o trabalhador lá, em vez de vir para a cidade, procurar emprego que não tem. Depois ele acaba entrando e sendo aí atraído pelo tráfico, pelo roubo, e acaba indo para a criminalidade. Então, se nós trabalharmos, nós damos condições para eles terem uma vida digna lá, ele não vem para a cidade. Então, diminui a violência, gera uma condição para ele ter uma vida, viver bem lá com a família, e é isso que nós temos que fazer. Eu tenho procurado isso, procurado criar essas políticas públicas para essa agricultura.
A regularização fundiária, ela passa também muito pela discussão do zoneamento socioambiental, que é uma pauta que o senhor prometeu aí que vai ter um encaminhamento em breve, né? O zoneamento hoje, na verdade, ele está com o governo. A bola está com o governo. O governo tem que mandar para a Assembleia para nós encerrarmos essa discussão. Eu tenho dito isso para o governador Mauro Mendes. Nós não podemos terminar essa gestão, esse mandato, sem resolver essa questão do zoneamento. Nós precisamos terminar essa discussão, encerrar e dar um basta nisso. Então, isso deve vir para a Assembleia. O governo está fazendo um estudo, contratou uma empresa para fazer um estudo junto com a SEMA e depois encaminhar para a Assembleia. E nós estamos preparados dentro da Assembleia para fazer uma grande discussão e botar um ponto final nessa questão do zoneamento. Existem algumas reações em relação ao zoneamento por parte até de parlamentares ligados ao agronegócio. Isso já é harmonizado ou vai esperar ainda chegar? Não, vai ter muitas discussões, né, evidentemente. Falar para você, vai chegar um projeto que está todo 100%. Não. Vai chegar um projeto e que vai abrir as discussões dentro da Assembleia. Não vai vir um projeto pronto. A Assembleia nunca recebe um projeto pronto. A Assembleia sempre melhora os projetos, modifica para melhor. E, evidentemente, que o projeto chegando na Assembleia, nós vamos abrir as discussões e, lógico, vai ter alterações dentro da Assembleia. Mas nós vamos botar um ponto final nisso. Existe muita questão que precisa ser resolvida. Nós temos uma questão de áreas alagadas no Araguaia, aqui na região do Pantanal, que precisa ser preservada. Nós não podemos tirar as pessoas que estão lá trabalhando lá. Secularmente, essas pessoas já estão trabalhando nessas áreas e agora com o zoneamento vem tirar de lá, nós não achamos correto. Eu acho que isso vai vir para a Assembleia, nós vamos fazer as correções. Certo, mudando de assunto um pouquinho. Ali quando a Assembleia aprova, né, a reforma da Previdência, que é uma reforma que já veio discutida a nível nacional, estadual, querendo ou não, sofreu um certo desgaste, né, por parte da reação de alguns setores, mas existem algumas propostas que visam minimizar esse impacto para o aposentado e para o pensionista. Como estão essas propostas hoje? Olha, a gente sabia que todo projeto, quando você faz, ele precisa de um ajuste fino nisso. Quando nós fizemos essa questão da reforma tributária, a reforma dos incentivos e a forma de cobrança de ICMS, a gente sabia que tem alguns setores que iriam ter algum desvio e precisavam de correções. Eu acho que a Secretaria da Fazenda está fazendo isso, porque os empresários pararam de nos procurar. Mas se procurasse, eu ia cobrar, porque na época foi feito um compromisso de que aqueles que tivessem desvio muito grande seriam corrigidos. E na Previdência não foi diferente. Foi feito esse compromisso do governo com os deputados de corrigir a distorção. E uma das distorções que tem aparecido é essa distorção em relação àqueles aposentados que ganham pouco, que ganham aí até 10 mil reais para baixo, até 10 mil, vamos dizer assim, e que até a 6.400 não pagava nada. Aí, de repente, passou a pagar 14%. Então, nós queríamos dar essa isenção e hoje estamos tentando fazer essa correção, porque isso realmente está pesando muito para uma pessoa que ganhava pouco, aí, que não pagava, por exemplo, que ganha 5 mil. Ele não pagava nada e agora ele está pagando 5 mil menos um salário, 14%. Então, isso pesa muito, está pesando muito. E as pessoas que já estão aposentadas, que têm gasto com remédio, que têm um gasto muito maior, e a gente fazer uma taxação nesse momento em cima deles, eu acho que nós precisamos corrigir isso. É uma distorção, é uma incoerência. O Estado hoje tem condições de fazer isso e nós vamos cobrar duramente para que seja corrigido esse erro que ficou lá, que nós cometemos, a Assembleia cometeu. Eu sou também corresponsável por isso, porque eu fui até induzido ao, digamos assim, ao erro de aprovar isso. E eu acho que nós temos que fazer essa correção, é questão de justiça e coerência. Então, eu estou lutando e eu tenho certeza que nós vamos chegar num entendimento com o governo e vamos fazer, sim, essas correções. Existiu uma conversa, né, de se isentar até 3 salários mínimos. Essa proposta realmente foi discutida?
Está sendo várias propostas discutidas. Uma da isenção de 3 salários para uma faixa, de criar uma alíquota progressiva, a outra de fazer só um percentual até 3 salários, outro percentual 2. São várias propostas que estão sendo colocadas e que ainda não houve consenso. Nós estamos com a comissão discutindo e esperando fechar e encerrar isso. Possivelmente essa semana ainda nós encerraremos essa discussão para que seja enviado para o Conselho da Previdência e que vá para a Assembleia depois para aprovação. Certo. Mudando de assunto, né? Agora um assunto Vamos mais... para o assunto melhor? Um assunto positivo também. Ok. Né? A Assembleia teve uma atuação muito importante em relação à negociação com o Energisa, aquela questão também com a ANEEL, para segurar o aumento da tarifa, né? E hoje também segurar o corte, né? Impedir que as pessoas, durante a pandemia, que estão com dificuldade para arcar com esses custos. E hoje se fala em poder parcelar essas dívidas. Já tem alguma coisa mais concreta? Já. Nós temos, primeiro o seguinte, eu vou falar sobre energia, vou fazer um panorama geral. A CPI fez uma proposta de não ter aumento. Foi até a ANEEL, junto com o deputado Faisal, junto com a comissão da CPI tudo, tentando não conceder o aumento. Pois bem, segurou parcialmente esse aumento, porque o aumento que estava lá previsto era mais de 20%. Por que era mais de 20%, se nada aumentou 20%? Aumentou. O que aumentou 20%? Combustível, aço, cimento, tudo isso daí, o que marca esse aumento no mercado? O IGPM. O IGPM é que faz esse cálculo de aumento. Então, esses aumentos foram mais de 20%. Mas esses itens que aumentou, que tem esse aumento tão grande, ele não é o insumo da energia elétrica que é vendido para o consumidor. Então, não tem sentido você usar um indexador tão alto como esse para cobrar do consumidor. Se ele está usando cimento, ferro, beleza, mas não é isso que ele está usando. Então, não tem sentido cobrar o IGPM. E a comissão, através, inclusive, hoje entraram lá no Supremo, vários deputados assinou, está sendo capitaneado aí pelo deputado Faisal, e entrou com uma ação, inclusive, pedindo para que mude esse índice, que é o justo. Esse índice não é justo para o consumidor. Se mudar esse índice, por exemplo, o reajuste ficaria na faixa que está aí, que é de 9%. Porque, na verdade, eles concederam um aumento parcial, esperando daqui a pouco para dar outro. E eles podem dar outro aumento a qualquer momento se nós não conseguirmos segurar isso. Agora, isso é culpa da Energisa? Não é culpa dela, é culpa de todo que foi feito o contrato. Quando fez o contrato, foi feito dessa forma. Então, precisa sentar numa mesa a ANEEL e a Energisa e fazer um ajuste nessa mudança. Parece, segundo os diretores da Energisa me falou, eles concordam com essa mudança. Então, eu acho que nós vamos conseguir e isso vai ser um alívio para o consumidor mato-grossense. Em relação ao parcelamento? E em relação ao parcelamento, nós fizemos um projeto em que fica 90 dias proibido o corte de energia. Aqueles que não conseguirem pagar depois dos 3 meses, nós estamos fazendo um outro projeto para que eles possam parcelar esse débito e senão ele vai complicar. Quer dizer, daqui 3 meses, acabou. Aí ele está lá com 3 contas, mais a conta do mês, 4 contas. Aí o que ele vai fazer? Ele não tinha durante 3 meses. Aí no mês seguinte ele vai ter que pagar 4? Lógico que não vai ter. Mas ele pode fazer esse parcelamento em 12 meses. É isso que nós estamos trabalhando. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso, inclusive com o apoio dos diretores aí da Energisa. Certo, deputado. Em relação à ajuda, né, para o comércio, ali a Assembleia teve uma participação bem interessante em enviar recurso até para o Desenvolve MT. Esse ano a gente vai poder contar aí com mais esse auxílio? Sim. Nós fizemos aí uma ação junto ao governo do estado para colocar dinheiro lá no Desenvolve MT. Foi feito um fundo lá de 55 milhões, onde a Assembleia entrou com 10 milhões. E isso está sendo assim uma gota d'água
numa chapa quente, que caiu lá, acabou. Por quê? Porque é muita gente. Nós precisamos lá, não é de 50 milhões, nós precisamos dos 2 bilhões lá à disposição dos empresários. E para isso nós estamos entrando com um projeto na Assembleia. Eu estou encaminhando junto com a deputada Janaína, com o deputado Carlos Avalone, com o deputado Wilson Santos, com vários deputados lá, um projeto em que 10% do superávit do Estado vá para um fundo garantidor para o MT Desenvolve. Com isso daí, criando esse fundo, a MT Desenvolve pode captar dinheiro no mercado, no Sicredi, nos outros bancos aí, e ele tem a garantia, então ele pode pegar dinheiro deles e emprestar no mercado. Aí sim nós podemos chegar num valor muito maior, a juros subsidiados, para o comércio, para essas pessoas que estão aí passando por dificuldade. É isso que nós estamos trabalhando. Amanhã eu apresento esse projeto no plenário. Certo, deputado. O senhor está falando, né, das consequências da pandemia para muitos setores, o senhor que vem aí da educação, professor de matemática durante algum tempo, é um setor, enfim, uma área, né, que ficou numa situação muito difícil por conta de não poder ter aulas presenciais, principalmente o ensino público. Existe saída para a educação? Olha, nós vamos ter que agora trabalhar para recuperar o tempo perdido, né? Porque foi perdido no mundo inteiro, né? Não é só aqui que parou, o mundo inteiro parou. E a escola pública ela foi mais prejudicada. Por que ela foi mais prejudicada? Porque a escola privada, quem consegue pagar uma Unic, uma Univag, ele consegue comprar um computador, ele consegue ter uma rede de internet, mas o cara que mora lá no bairro, que não estuda na escola pública, não tem condição. Eu, quando estudava, eu fazia escola técnica, fazia o curso de estrada, eu não tinha energia na minha casa. Sabe onde que eu ia estudar? Eu ia embaixo da igreja, que tem uma lâmpada na frente, ficava lá fazendo trabalho à noite. Essas dificuldades que as pessoas que moram no bairro passam. Agora você pensa, ele vai ter internet, às vezes não tem dinheiro para pagar ônibus. Eu não tinha, eu vinha só de carona, de bicicleta ou de carona, que eu pegava naquela época o Nono Beck tinha um ônibus que trazia o pessoal de lá, eu vinha de carona com eles, porque não tinha dinheiro para pagar uma passagem. Então hoje ainda tem até o passe livre, né, muito mais tranquilo, mas eu estou só mostrando para vocês que se precisar pagar uma passagem de ônibus, ele não tem, ele vai ter dinheiro para comprar internet, para comprar computador? Não. Então ele nesse momento, o mais prejudicado. Existem projetos do governo para comprar um mini tablet para os alunos, mas daqui para frente, o que se perdeu para trás não tem como recuperar. E as escolas aí que estão fazendo aula virtual, que é das particulares, a maioria tinha condições, então eles perderam menos. Certo. Falar um pouquinho de política, política partidária. Deputado. Estou aqui para falar o que você quiser. Não dê esse poder. Não, deputado. então... Deputado, a gente tem uma conjuntura aí que pode ser favorável, né, ao governador como um candidato, alguns falam até um candidato natural à reeleição. Mas o senhor tem feito alguns ponderamentos, né, que até para ele chegar forte lá na frente precisa ter um pouco mais de sensibilidade com a área social, principalmente. Já levou essa conversa para ele? Já levei sim, já tivemos muitas vezes conversando sobre isso, porque o governador ficou recolhido nesse trabalho de recuperação do Estado. Ninguém discute isso, ele precisava fazer isso, precisava ter eu diria até desse isolamento político para ele conseguir dar condições para o Estado chegar onde chegou. Agora precisa abrir mais as portas, precisa abrir mais, inclusive, o coração até para conversar e atender mais as pessoas e atender mais o social. Já começou com esse programa do Ser Mato Grosso, com esse programa, essas ações que vão ser feitas através do MT Desenvolve. Eu espero grandes ações através da agricultura familiar, da Secretaria da Agricultura Familiar. Então, eu acho que tudo isso vai dar condições para nós chegarmos no município, que temos um Estado melhor, um Estado que está pagando em dia a saúde, que temos uma saúde melhor, um Estado que está fazendo as estradas melhores, está recuperando obras que ficou aí parada há muito tempo. Então nós temos fortes condições de chegar em qualquer município de cabeça erguida e começar a fazer um trabalho político. Agora precisa fazer isso.
Dá tempo daqui até o ano que vem? Dá tempo, nós temos muito tempo daqui até lá, nós temos mais de ano ainda, então nós temos um tempo muito grande aí para fazer essa construção, para fazer essa relação e chegarmos lá no ano que vem, em outubro do ano que vem, muito forte. O senhor avalia que a pandemia, ela trouxe também um desgaste político para quem está hoje com cargo? Eu não vejo assim, eu não vejo que trouxe desgaste, eu acho que não. Trouxe oportunidade para o cara mostrar que ele tem capacidade. E aqueles que têm capacidade de gerir, de gestão, estão se destacando. Então, eu acho que não houve perca política para ninguém. Certo, muito obrigada, deputado. Obrigada a quem nos acompanha. E a gente tem uns minutos finais, se o senhor quiser finalizar, se despedir. Apenas agradecer vocês por abrir esse espaço aqui para nós. Parabenizar por essa estrutura maravilhosa que vocês têm aqui, por esse trabalho brilhante e sério que o RD News faz, de acompanhamento principalmente na política. Sempre estão acompanhando os trabalhos da Assembleia, dos deputados, das câmaras de vereadores. Então é um trabalho a ser exaustivo e vocês mostram isso com muita seriedade. Então parabéns a todos vocês, parabéns aos que nos acompanham aí e boa tarde ou boa noite a todos. Ou Obrigada. bom dia, né? Para quem assistindo de manhã. Muito obrigada a você que nos acompanha. Lembrando da importância de usar as máscaras faciais para prevenir a disseminação da Covid-19. Aqui no estúdio a gente está numa distância recomendada, por isso nós não estamos agora usando máscara, mas encerrando aqui a gente volta. Muito obrigada, nos acompanhe pelas redes sociais, pelo RD News, pelo RD TV. Até! Olá, pessoal! No Plantão Cuidando da Gente, da Prefeitura de Cuiabá, você tira suas dúvidas sobre um assunto muito importante, a vacina. Pode perguntar que a gente responde. Por que a Prefeitura tem vacina armazenada? A maior parte das vacinas armazenadas é reservada para os idosos que tomaram a primeira dose e precisam ter a sua segunda dose garantida. Tudo tem que estar programado, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Infelizmente, o nosso estado é um dos que menos recebe vacinas no país. Cabe às prefeituras fazerem um controle dos lotes que chegam para assegurar com a maior eficiência a imunização de toda a população. É isso aí! Assunto sério combina com responsabilidade. Acesse nossos canais nas redes sociais e fique por dentro do trabalho da Prefeitura no combate à Covid-19. Prefeitura de Cuiabá.